Família, é um prazer imenso estar aqui com vocês nessa manhã, especialmente nesse feriado. Você sabe que durante muito tempo o Carnaval foi um feriado muito feliz para mim, e não que hoje não seja, mas eu não comemoro mais o Carnaval. Mas antes de eu me converter, eu gostava do Carnaval, eu gostava de assistir, eu gostava de acompanhar. Como um bom corintiano, torcia para a escola de samba do Corinthians, até o dia que eu entendi que isso não tinha graça nenhuma, até o dia que eu entendi o que estava por detrás de tudo isso, o que acontecia nessas festas, o que acontecia nesse período no Brasil, no reino espiritual. E eu entendi que é muito nocivo tudo o que está acontecendo durante esse final de semana e esse feriado. Talvez você não tenha a dimensão, mas eu gostaria que uma vez nós tivéssemos os nossos olhos abertos para que nós pudéssemos enxergar o ambiente espiritual que nós temos passado ao longo desses dias. Você sabe que desde sexta-feira e até o fim desse feriado, muitos casamentos acabarão, muitas mulheres serão abusadas, muitas vidas serão ceifadas, muitas sementes de discórdia, de traição, de adultério, muitas coisas ruins vão ser lançadas sobre o coração de muitas e muitas pessoas. Eu não estou aqui o porta-voz da calamidade, mas eu estou falando algo que é real, algo que está acontecendo. Muitos homens deixaram suas esposas em casa com filhos pequenos para ir curtir bloquinho. Muitas mulheres estão se entregando, de forma livre e aberta para qualquer homem que encontrar na frente. Esse é o mundo que nós vivemos. E essa é a alegria que, para aqueles que estão fora da igreja, para aqueles que não conhecem a Cristo, essa é a alegria da vida. Afinal de contas, como eles dizem, só se vive uma vez. Então, se só se vive uma vez, eu vou viver a vida de uma forma intensa, de uma forma, forte, para que eu curta e para que eu lá no futuro não me arrependa. Para aqueles que estão lá fora, ser cristão é chato, ser crente não é legal. Talvez na mente deles, na consciência deles, a igreja impõe limites, e por isso não é bacana. Mas deixa eu te falar, não é a igreja que impõe limites, o cristianismo impõe limites. E através desses limites, nós somos poupados de experiências ruins que nos afastam da presença de Deus. Hoje, os crentes são chatos, os crentes são caretas, os crentes não são atrativos, não aproveitam a vida. São tantas mentiras que são lançadas de forma, tão boba na vida das pessoas, e eles abraçam esse discurso. Hoje, uma das coisas que mais se fala, das maiores distrações, especialmente no período como agora do Carnaval, é a questão sexual. Para o mundo, nem se discute se você deve ou não ter relação antes de se casar. Para nós que somos cristãos e entendemos aquilo que o Senhor nos ensina, que nós nos tornamos uma só carne, quando então nós nos casamos com as nossas esposas, ou você com o seu marido, isso não se discute, se obedece. O evangelho não se discute, se obedece. Mas para aqueles que estão lá fora, isso é uma completa insanidade. Pesquisas indicam que 70% dos casamentos são precedidos por relações sexuais. Ou seja, 70% das pessoas que casam, antes de casarem, já se relacionaram, já trocaram intimidades. Não, Ramon, você está falando sobre isso no culto? Tô, porque é importante que você saiba. É importante que você saiba que o cristão não está fazendo tanta diferença assim, porque esse mesmo estudo sugere que 80% dos jovens cristãos têm relações sexuais antes de se casarem. Estou falando que 80% dos jovens, seus filhos, seus netos, seus irmãos, se relacionam de forma sexual antes mesmo de firmarem um compromisso perante Deus e perante seu cônjuge. Isso é um absurdo. Na década de 60, por exemplo, esse número era 5%. Você viu como durante os anos nós fomos tendo uma degradação absurda dos valores e dos costumes? No ano de 2000 esse número já estava lá em 70%. No ano então de 2026 que nós estamos, 80%. Uma pesquisa realizada em 2022 pelo Institute for Family disse e apontou para taxas menores de divórcio para cristãos que se casam antes dos 20 anos e não praticam relações sexuais antes de se casarem.
E ainda conforme essa pesquisa, o sexo por si só é prejudicial ao relacionamento. E ele diz que os casais que já possuem a prática sexual antes mesmo de firmarem esse compromisso perante a lei e perante Deus, têm 15% de chances a mais de se divorciarem. Essas pessoas então que se relacionaram com a sua esposa, com o seu marido, ou então com outras pessoas, elas estão muito mais propensas a abandonar o barco quando passam pela primeira dificuldade. Esse é só um detalhe e uma das coisas, e um dos assuntos que nós poderíamos abordar. O tema da mensagem de hoje é alegria na santidade. E talvez para você pareça um paradoxo, pareça uma loucura, falar, cara, como que é alegre, como se pode ser alegre se você vive em santidade? Eu vou te mostrar, porque se você tem essa visão, você não entendeu o que Cristo fez por você naquela cruz. E eu não sou aqui, cara, o santarrão, estou aqui querendo te dar uma lição de moral, não, estou querendo abrir os seus olhos, para que você veja, conforme a luz da Bíblia, o que significa santidade e como ter alegria na santidade. Como eu disse, a parte sexual é apenas um ponto. Eu poderia falar sobre bebidas, poderia falar sobre amizades, poderia falar sobre compromisso, sobre devoção. Agora, nós que já conhecemos as Escrituras, nós sabemos que santidade não é um pedido de Deus para que a gente tenha comunhão com Deus, é um mandamento para que nós tenhamos comunhão em vida e também na eternidade. Porque lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Em alguns outros traduções, algumas outras versões diz: sem santidade ninguém verá Deus. Então hoje, enquanto muito se fala a respeito de um Deus de amor, e Ele de fato é um Deus de amor, quando nós olhamos a Bíblia em 1 João, principalmente no capítulo 4, nós vamos ler por diversas vezes que Deus é amor, essa é a essência dele, é quem Ele é, e nada muda isso. Deus de fato é amor, ponto. Mas Deus também é justiça, Deus também é santo, e Deus deseja que nós sejamos santos. O autor de Hebreus, ele enfatiza aqui que a santificação ela é essencial para uma vida de comunhão com Deus e uma vida plena. Mas então, Ramon, o que é santidade? Como achar alegria em um processo que tudo que é legal eu não posso fazer? Porque essa é a visão do mundo. É legal, o crente não pode fazer. A verdade é que para o mundo, na visão do mundo, nós cristãos e santidade funciona mais ou menos assim: nós vamos até um parque de diversão, onde nós vemos os brinquedos mais radicais para quem gosta, onde você vê os melhores restaurantes dentro desse lugar, onde você vê pessoas se divertindo e curtindo, mas você está proibido de entrar e se divertir, você só pode olhar. Na visão do mundo é isso, e para alguns cristãos também é isso. A santidade é legal, ela pode me poupar, mas ela não tem graça nenhuma. Sabe? Santificação indica um processo de você viver separado do pecado, de você buscar paz com Deus, a pureza do seu coração, e então refletir atitudes que mostrem a vontade divina, sendo obviamente capacitado e empoderado pelo Espírito Santo. Não se trata de perfeição humana, porque ninguém é perfeito, mas de uma vida separada para Deus. Hoje eu quero falar com vocês a respeito disso. E o texto base que nós vamos usar está lá em Salmos capítulo 16, versículo 11, você pode acompanhar aqui comigo. O salmista diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude da alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Vou ler de novo com vocês aqui. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria. Na onde que é a plenitude de alegria? Na presença, na tua presença, a plenitude de alegria, e na tua destra, delícias perpetuamente. Aqui o que o salmista nos ensina é absolutamente o contrário daquilo que o mundo mostra e o que o mundo ensina. Porque na visão do mundo, quanto mais santo, mais chato, né? Às vezes a gente tem essa visão, né, daquele crente que é crente mesmo e não negocia valor, e aí você senta para conversar e você vai contar todo engraçado, e aí você solta um palavrão e ele falou: você não é crente, cara? Ou então você está contando uma coisa que você fez e ele já vem com aquela lição de Bíblia, e aí você olha e você fala: nossa, como você é chato, eu não posso só falar com você sem tomar uma lição de Bíblia. A verdade é que não. Não,
Porque se essa pessoa te ama, o papel dela é fazer com que você olhe para as Escrituras e seja parecido com Jesus. E não tem como você ser parecido com Jesus falando palavrão, não tem como você ser parecido com Jesus dando um jeitinho, burlando regras, negligenciando. O papel daquele que ama é cuidar. Então para o mundo é isso, quanto mais santo, mais chato. E para a parte de alguns de outro culto, mais uma vez, o culto das 9 não tem nada disso. Estou falando aqui com um crente maduro, alto nível de relacionamento com Jesus, né? Amém? É isso aí, toma outros cultos. Para o mundo é isso, se você é fiel a Deus, você vive preso, você não se diverte, não é legal. Santidade é tristeza, como crente vive triste. Mas a verdade é que quando nós temos um entendimento, nós vemos de forma diferente. Nós entendemos que quanto mais próximo de Deus nós caminhamos, mais vivo nós estamos. Você já percebeu isso? Você já percebeu que quando você está conectado com Deus, quando as coisas parecem acontecer, quando você fala, Ele ouve, quando Ele fala, você ouve, quando existe uma troca, você fala, uau, como eu estou vivendo bem. E aí talvez você passe por dificuldade, mas você não está nem aí, você está com Jesus, está tudo certo, as coisas acontecem. Santidade não é prisão, família, santidade é liberdade. Santidade te liberta. E é sobre isso que eu quero falar com você, e eu quero aprofundar com você. O primeiro ponto que eu quero abordar com você é que santidade não é sobre perder coisas, santidade é sobre encontrar a Deus. Amém? Você está comigo aqui? Santidade não é sobre você perder a sua liberdade, mas é sobre você encontrar Deus, o Deus que é fiel, que é poderoso, que te resgatou, que derrama o Espírito Santo sobre a sua vida. Porque como que o mundo, como que o diabo vende a santidade como perda? Ele diz assim, sério mesmo que você vai deixar de fazer por causa da igreja? Sério mesmo que você não vai perder essa oportunidade? Sério mesmo que você não vai jogar no tigrinho? Ó, deixa eu falar para você, 20% dos crentes jogam todo, eu já falei isso aqui, hein? É isso que Satanás vende santidade, perda. Sério mesmo que você vai deixar de ir porque isso não agrada a Deus? Mas não tem nada, não dá nada não, é só um desfile, é só uma festa, é só uma saidinha. Sério mesmo que você vai deixar de viver por causa da sua fé? Só se vive uma vez. Essas são frases comuns que talvez já tenham passado pela cabeça de pessoas comuns, e eu vou falar, já passou pela minha cabeça muitas vezes. Mas existe uma grande diferença entre a alegria do mundo, a alegria que procede do mundo e a alegria que procede de Deus. A alegria do mundo é desse jeito, vive intensamente, não importa os feridos pelo caminho, não importa aquilo que você vai deixar de construir, não importa se você vai atrasar o processo na sua vida, é importante que você seja feliz hoje. E esse é o discurso porque muitos casamentos são destruídos. Eu não estou feliz hoje, então é mais fácil eu abandonar minha família do que buscar correção no meu caminho, da minha rota. Sério mesmo que você vai abandonar sua família por causa da sua fé? Esse é o discurso do mundo, não importa quem fica pelo caminho. Sabe, Jesus nunca disse que Ele veio nos roubar a alegria. Não existe uma passagem na Bíblia que aponta que Jesus rouba a nossa alegria. Em João 10,10 diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Onde que está a abundância desse contexto que a alegria é tirada? Porque essa abundância inclusive envolve abundância de felicidade, abundância de uma alegria plena que nós temos na presença dEle. Agora, o pecado de fato, vamos ser muito sinceros, pecar é prazeroso. Isso aqui eu sei que pode soar mal, mas a verdade é que se pecar não tivesse prazer, ninguém pecaria. Você entende isso? Por que as pessoas mentem? Porque de alguma forma elas vão tirar vantagem disso, e através dessa vantagem elas têm a sensação de, uau, olha como eu me dei bem. Por que as pessoas se relacionam antes de se casarem? Porque através de uma sensação, cara, elas ficam extasiadas. O pecado, ele te gera sensações
momentâneas que são boas, mas junto com essas sensações, vem a culpa, vem o vazio, vem o cansaço, vem a depressão, vem a tristeza. Muitas coisas vêm juntos com esse pecado, porque é assim que o diabo faz. O diabo, ele te oferece, ele fala: olha aqui que legal isso aqui, você não quer pegar só um pouquinho? Não dá nada não. Você não quer olhar esse sitezinho aqui? É só uma olhadinha, é só uma espiadinha. Você não quer jogar 10 aqui, para ver jogo do bicho? É assim que ele faz, é suave. Para você que está adulterando a sua esposa, eu queria que você um dia tivesse a visão aberta e visse o tanto de demônio que tem carregado no motel que você frequenta. Para você que mente para o seu marido, eu queria que você pudesse enxergar a quantidade de demônios que estão manipulando a sua mente. Porque é assim que as coisas acontecem. Satanás, ele não vem mostrar para você que tem tentação com mulher, a mulher mais feia do mundo. O diabo, existe um rap que diz que o diabo é do tipo amigo da onça, te dá com a colher e te tira com a concha. Ele te dá um pouquinho, mas quando ele tira, meu irmão, ele arranca tudo que você tem. E ele destrói a sua vida, ele destrói a sua família, ele rouba o seu propósito, ele rouba a sua esperança, ele rouba absolutamente todas as coisas. Esse é o papel de Satanás. Agora o que diz lá em Provérbios 17, 22, diz assim: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. E o seu coração só vai estar alegre se você estiver vivendo uma vida separada para Deus. Essa é a verdade. Porque nós sabemos quem é que está acrescentando a alegria verdadeira dentro dos nossos corações. E quando nós entendemos que santidade muitas vezes parece a respeito, e é sobre renúncia, e de fato é sobre renúncia também, mas é muito mais a respeito de você ser cheio de paz, de você ter alegria, contentamento, uma alegria constante, não passageira, e te torna muito mais leve. Quando nós lidamos com o pecado, nós temos sim uma alegria momentânea, passageira, mas quando nós lidamos com a santidade, nós vivemos uma vida alegre e duradoura. Agora, o problema é que tem muitas pessoas querendo viver das duas formas, querendo viver a alegria do mundo e a alegria de Deus, e eu quero te falar que não é possível, não tem como fazer isso. Tem muita gente vivendo uma vida dupla, tem muita gente que está rindo no sábado e chorando no domingo aqui no culto. Tem muita gente que está rindo durante a semana inteira, mas chega aqui no culto, chora, e chora muito. Por quê? Porque sente a culpa, sente o vazio, sente o peso do pecado. Você precisa decidir o que de fato é santidade para você. Se ela é um peso, tristeza, ou se ela é alegria, porque a santidade nos aproxima de Deus. Quantos aqui têm filhos que moram longe? Talvez em outro país. A Ivy eu sei que tem, o Carlão tem. Deixa eu falar para vocês, quão prazeroso é quando vocês se reencontram e se reconectam com os filhos. Eu acho que isso deve ser, eu não tenho, meus filhos moram comigo, o Enzo vai fazer 13 anos essa semana, então, mas eu acredito que um dia talvez eles vivam isso. Eu acredito que para um pai, para uma mãe, nada é tão incrível do que ter pessoas que você ama, e ama de todo o seu coração, colado com você. É isso que Deus quer, é isso que santidade faz, é por isso que Deus deseja que você viva em santidade, porque santidade te aproxima, santidade te conecta, santidade faz com que você seja protegido, e é assim que Deus quer agir. E santidade precisa ser algo leve, algo suave, não algo pesado, porque quando você entende o que de fato é santidade, nada rouba a sua alegria. As circunstâncias não roubam a sua alegria. Então o primeiro ponto aqui nós falamos que santidade não é sobre perder coisas, é sobre encontrar Deus. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é que a presença de Deus é a verdadeira fonte da alegria. Salmos 16:11 diz: na tua presença, como nós lemos juntos, há plenitude de alegria. Percebam aqui que o salmista não diz a respeito de uma meia alegria, de uma alegria parcial, mas da plenitude da alegria. Agora, sabe o que é engraçado? O brasileiro é reconhecido mundialmente como um povo alegre, né? Você fala que você é... eu tive a oportunidade de viajar para alguns países quando eu trabalhava no meio secular,
né? Eu fui para a China, Itália, Alemanha, fui para alguns países, fiz algumas viagens legais a trabalho, e quando nós estávamos ali, nós falávamos que nós éramos brasileiros, as pessoas sorriam para a gente. As pessoas olham para o brasileiro e acham que o brasileiro é um povo feliz, é um povo alegre, e de fato nós somos. Nós temos festas que duram uma eternidade. Você marca um churrasco às 10 horas da manhã, as pessoas chegam às 2, e aquilo que era para acabar 7 horas da noite, fica até 3 horas da manhã, não tem fim. Eu lembro que quando nós morávamos fora, nós fomos fazer uma festinha para o Enzo de aniversário, eu acho que a festa dele de 4 anos, alguma coisa assim, e aí nós mandamos os convites para pessoas, né, e para os amiguinhos dele, da sala dele e tudo mais, e as mães falaram assim: aqui tem um horário que começa, mas não tem um horário que termina. A gente falou: não, mas é tranquilo, deixa lá e a gente vai curtir. Não, aqui tem horário para começar e horário para terminar. Eu falei: tá bom, e geralmente quanto tempo é? 2 horas no máximo. Eu falei: glória a Deus. Por que o brasileiro não exerce essa cultura? 2 horas é o tempo de atraso em média que o brasileiro leva para chegar numa festa, não é verdade? Mas nós gostamos de nos reunir, nós gostamos de nos conectar. O brasileiro é um povo alegre. No ano de 2023, logo após a pandemia, encerramento total da pandemia, houve uma pesquisa onde mais de 100 mil pessoas responderam, e 83% dos brasileiros se diziam felizes ou muito felizes. Isso se comparado à média mundial, nós estamos falando que a média mundial é 63%, e os brasileiros muito acima da média. Gente, é por isso que eu falo, quando a gente chegar no céu, eu acredito que Deus vai falar assim: brasileiro, um passo para frente, vocês vão entrar primeiro, porque o que a gente passa nesse país e ainda consegue viver sorrindo, é algo extraordinário. E alguns fatores talvez contribuam para isso. As pesquisas indicam que a forte resiliência, eu não conheço um povo tão resiliente quanto o povo brasileiro. Quantos aqui são empresários? Eu tenho muito respeito por você, empresário, porque talvez você já tenha quebrado umas 3 empresas antes de continuar onde você está hoje. Porque não é fácil. O Brasil parece que tudo é feito para você burlar regras, para você dar um jeitinho, e o empresário continua. O empresário, cara, está lá, às vezes nem está recebendo, porque precisa pagar os seus funcionários, precisa pagar suas contas, mas ele não desiste. O brasileiro não desiste nunca. Então a forte resiliência é apontada, sabe, a valorização dos laços sociais e familiares. Isso é um absurdo, é animal, mas ao mesmo tempo é difícil, porque hoje você vê marmanjo de 30 anos morando na casa dos pais, e aqui fica a minha crítica para você que tem 30 anos, meu amigo, arruma um emprego, dê espaço para os seus pais, vai viver a sua vida. Mas o brasileiro gosta disso. Alguns até querem, mas as mães também não deixam, né? Ah não, fica filho, fica mais um aninho, só mais um aninho, já faz 25 anos que ele está tentando sair. A mãe não deixa. O otimismo, cara, olha o que a gente viu. Deixa eu contar uma história para vocês, verídica, fato. Na pandemia, tinha um funcionário de onde eu trabalhava, que ele pediu emprestado para o meu pai R$100. A empresa ficou fechada durante um tempo, só que ele era PJ, se eu não me engano, era um prestador de serviço que, aquele tempo, inclusive, não tinha o que fazer, então o contrato foi suspenso, e ele pediu R$100 para o meu pai veio me contar: você não sabe, fulano de tal me pediu R$100, e eu achei genial a ideia dele. Eu falei: mas qual que é a ideia dele? Ele falou: ele pediu R$100 e ele foi num pesqueiro. E aí ele foi num pesqueiro, ele pescou um monte de peixe, pagou os peixes, limpou os peixes e saiu vendendo peixe, para se sustentar num tempo, cara, onde ele não teria trabalho. O brasileiro se reinventa, e é por isso que nós somos considerados um país feliz, pela criatividade em superar a crise, muitas vezes bom humor e hospitalidade, sabe, embora nós tenhamos os nossos desafios enquanto nação, o brasileiro se destaca pela capacidade de encontrar um caminho, de sorrir quando não existe motivo para sorrir. Isso é aquilo que Deus colocou para nós enquanto nação, sabe? Agora, os de fora talvez não entendam. Como que vocês, um país subdesenvolvido, conseguem ser um povo tão alegre?
Para aqueles que estão lá fora, em países desenvolvidos, como a Finlândia, por exemplo, quando você vai olhar, a Finlândia foi, sei lá, pelo 5º ano, segundo a ONU, o país mais feliz do mundo. Quando você vai ver a respeito dessa felicidade, eles dizem que é devido a uma forte combinação de fatores como bem-estar social, alta confiança nas instituições, assim como nós. Eu creio que Deus começou algo no Brasil, hein? Eu creio que Deus começou algo no Brasil, hein? Eu creio. Baixos níveis de corrupção, e conexão profunda com a natureza. É a gente, a Amazônia. Abraçar a árvore. Essa é a alegria deles. Mas vocês percebem como todas essas características e todo esse ambiente que é gerado a respeito dessa alegria são efêmeras, são passageiras. Hoje um país pode estar no seu melhor momento financeiro, mas daqui a um ano tudo pode mudar. Eu lembro no ano de 2008, a quebra dos Estados Unidos por conta do mercado imobiliário. Era um país que em 2006 estava bem, e de repente em 2008 a moeda não valia nada, o real valorizado, brasileiro indo para lá comprar L'Occitane, era a coisa mais linda, todo mundo feliz e eles quebrados. E agora nós vemos uma inversão completa, a moeda brasileira não valendo nada e o dólar lá em cima. Sabe por quê? Porque as coisas são voláteis. Toda alegria que não é firmada na palavra do Senhor é volátil, ela é vulnerável a uma mudança drástica. E aí o que acontece? Quando nós então passamos por esse processo de crise, nós nos abalamos, porque a nossa alegria não está firmada nas Escrituras e na palavra do Senhor. E o salmista deixa claro sobre a plenitude da alegria. Porém, essa plenitude não está em qualquer lugar, não está nos esportes. Não está, absolutamente não está nos esportes. Eu podia fazer um monte de brincadeira aqui, mas eu estou falando sério, porque existem pessoas que morrem pelos seus times do coração, mas não entendem que a verdadeira felicidade não está aí no estádio, está em buscar o Senhor na casa do Senhor. Eu conheço muitas pessoas que deixam de cultuar no domingo, porque se comprometem a ir para o estádio e curtir com seus filhos no estádio. A verdadeira alegria não está lá, está aqui. E não está aqui porque é o Lamartine que prega, porque aí a worship, ou o T.Y. faz louvor, ou porque o Ramon prega, não, é porque Deus está aqui. É porque Deus está aqui, essa é a casa do Senhor, e onde Deus está, ali existe a liberdade. Sabe, a presença da plenitude não está nas suas relações familiares. Eu sou muito feliz e muito realizado no meu casamento, muito feliz, mas eu sei quem é a base do meu casamento, para que eu viva uma vida feliz. Sabe, a plenitude na presença, ela se refere a um estado de completo bem-estar e satisfação, que experimenta quando nós estamos em comunhão com Deus. Agora, o problema é que hoje muitos querem a alegria, mas eles não querem a presença. Muitos querem o consolo, mas não querem viver em santidade. Muitos querem o milagre, mas não querem se entregar. E aí nós precisamos entender, de uma vez por todas, que a alegria espiritual, ela não é produzida por entretenimento, ela é produzida por comunhão, e comunhão plena. Não uma comunhão superficial, mas uma comunhão plena. Quanto mais perto de Deus você está, mais perto você fica, mais vivo você fica, mais leve você fica. Existe uma paz na presença de Deus que dinheiro nenhum é capaz de comprar. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, mais bem sucedida aos olhos humanos, se a alegria do Senhor não estiver na sua vida, nada acontece. Eu creio que é por isso que a Bíblia nos ensina que a alegria do Senhor é a nossa força. Para mim, uma das maiores figuras que demonstra isso é o Adriano Imperador. Um cara brilhante naquilo que fazia, um homem respeitadíssimo no Brasil, era chamado de imperador na Itália, tinha dinheiro, tinha sucesso, tinha fama, tinha absolutamente o que queria, mas por conta de uma tragédia familiar, se perdeu completamente, parou de jogar e voltou a morar numa comunidade. Não que morar em comunidade seja algo ruim, não é sobre isso, mas é sobre abrir mão de algo que ele era muito bom, de algo que ele era extraordinariamente bom, porque lhe faltou a alegria verdadeira. É por isso que nós vemos na África
em países onde o cristianismo tem crescido e são pobres, pessoas cantando e dançando. Há um tempo atrás eu li uma matéria a respeito de um culto que acontecia, não era em Moçambique, mas era na África, se eu não me engano era na Nigéria, que já acontecia 365 dias sem parar. Sem parar, pessoas levavam as suas camas para aquele lugar. 365 dias durava um culto. Por quê? Porque eles entenderam que a alegria está na plenitude, na presença de Cristo. O terceiro ponto que eu quero falar para vocês é que santidade não é um peso, é libertação, como eu disse lá no começo. Para o mundo, ser santo é você viver cheio de regras, mas não é a verdade. Paulo nos ensina em Gálatas 5:1, e ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Aqui Paulo enfatiza que a liberdade é um presente de Cristo, e que a santificação faz parte dessa liberdade, e ela não é um fato. Santidade é você viver livre daquilo que pode te destruir ou tem te destruído. Isso é santidade. Sabe, você já percebeu como a amargura te aprisiona? Você já parou para notar como os vícios te aprisionam, como a pornografia te aprisiona, como a língua mentirosa te aprisiona? Agora, quando nós nos santificamos, nós andamos mais leve, sem o peso do pecado. Não que nós vamos deixar de pecar, mas nós temos o Cristo, o entendimento de que através do seu sangue nós fomos lavados e comprados. Então nós não queremos pecar. Embora a carne grite, deixa eu te falar uma coisa, não é pecado você ser tentado. Todos nós somos tentados, Jesus foi tentado. Tentação vem para todo mundo. Alguns decidem ceder, outros decidem lutar. Está tudo bem você ser tentado, o problema é quando você cede à sua tentação. Santidade é você entender isso. Uma vez, muito se falou para mim a respeito de santidade, a frase que eu mais ouvi ao longo da minha adolescência e juventude: ser santo. O mais santo não é aquele que não peca, mas é aquele que mais se limpa. Porque não existe santo. Tudo bem, aí você vai falar: poxa, mas Paulo nos chama de santo. Mas o que eu quero falar é através de uma outra visão, a respeito de pessoas que vivem sem pecado. Essa não é a minha realidade. Eu posso não ter os pecados mais cabulosos, eu posso não ser um adúltero, eu posso não ser um consumidor de pornografia, mas muitos pensamentos passam na minha cabeça. Quando eu entro numa marginal, meu querido, é uns 15 motoqueiros que eu queria derrubar. Porque eles vêm buzinando 4 quilômetros atrás de você, e você está vendo, e ele fica buzinando, e vai dando nervoso, e aí você nem entra, perde o time, perde a sua rota, chega 15 minutos atrasado onde você deveria por conta de um motoqueiro. Aí você pensa, seria mais fácil derrubar. Pensamento ruim que vem na nossa mente. Talvez você pense: poxa, mas eu não sou um pecador. Não importa o tamanho do seu pecado, o que importa é que todos nós somos pecadores, todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. Esse é o entendimento que nós temos que ter. O pecado produz peso, mas a santificação produz intimidade. Santidade não gera somente intimidade, mas ela também produz cura para a alma. Tem muita gente que se diz feliz e está tendo que tomar muito antidepressivo. Tem muita gente que fala que é feliz. Pensa, 83% dos brasileiros lá em 2023 disseram que eram felizes ou muito felizes. E o Brasil é o país no mundo com o maior número de problemas de saúde emocional. Nós somos o país da América Latina mais depressivo. O que está acontecendo? Como pode isso? Mesmo a Dinamarca, que junto com outros países nórdicos é considerado um país muito feliz, mas 8% da sua população vive com depressão. Eles estimam que 25% das procuras com clínicos gerais é a respeito de doenças emocionais. 15% das crianças na Dinamarca, em fase escolar, estão com problemas emocionais. Então, mesmo aqueles que são felizes estão passando por esse problema.
Em 2025, para vocês terem noção, os afastamentos do trabalho por conta de saúde mental bateu recorde no Brasil, 546 mil casos de afastamento por conta de doença emocional. Você entende como é complexo isso? Como esse contraste é doido? Como que um país desenvolvido pode não ser alegre? É porque a alegria não está fundada na onde deve estar. E eu não estou falando aqui que se você tem depressão é porque a sua fé está abalada, ou então é porque você não tem fé. Não estou falando isso. A depressão ela é causada por uma série de fatores, além da questão emocional, tem a questão química. Eu respeito se você tem vivido isso, porque eu já passei por isso, e eu sei que isso é sério, isso não é falta de Deus, eu não estava desviado, eu não estava vivendo em pecado, simplesmente um trauma familiar me levou a esse lugar. Mas uma coisa que eu entendi, e eu quero que você entenda, é que quando eu busquei a Cristo de todo o meu coração, e acreditei que Ele poderia fazer um milagre na minha vida, Ele fez, e Ele pode fazer na sua. Quer seja de uma forma extraordinária e milagrosa, como Ele fez na minha vida, ou através do remédio. Então faça o tratamento, cara. Não abandone não, mas decida viver a alegria que vem dos céus, e não a alegria que vem do mundo. Tem um monte de gente que pensa assim: quando eu casar, aí eu vou ser feliz. Casa, meu irmão. Não é que você não vai ser feliz, mas vão aparecer outros problemas. E aí você vai tentar ter filho, e talvez você vai entender, como eu entendi, que é o tempo de Deus, e é Deus quem fala: beleza, agora vai, agora você vai ter filho. Eu conheço pessoas que tentaram por 8 anos terem filhos, e talvez naquele momento a sua luta seja: eu casei, eu achei que quando eu casasse eu seria feliz, eu casei, eu estou feliz, mas está faltando algo, está faltando filhos. E aí você luta, vive uma tristeza intensa porque não tem filhos. Quando os filhos vêm, você fala: agora eu estou feliz. Espera eles virarem adolescente. Aí eles viram adolescentes, você contorna, você vive, você vai dialogando, você vai tratando, você vai trilhando os caminhos do Senhor, até o momento que eles vão embora. A sua preocupação é outra. Eu perguntei para o meu pai: quando você parou de se preocupar comigo? Eu sempre fui muito independente, comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos, então sempre tive as minhas coisas. Ele falou: nunca. Ele falou: desde o momento que você nasceu, eu nunca tive uma noite plena de paz, porque eu sempre me preocupo com você. E talvez essa seja a sua realidade. A gente fica mudando o foco daquilo que é a verdadeira felicidade. Hoje é um filho, amanhã é a conquista de algo, amanhã é uma promoção. O ponto é: não tem problema você desejar as coisas desse mundo. O problema é quando elas se tornam a sua obstinação. Busca Deus de todo o seu coração, para você ver se você não vai encontrar uma alegria verdadeira, porque está na presença dEle. Quarto ponto é que o Espírito Santo é quem produz a alegria em quem vive em santidade. Gálatas 5, 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aqui nós vemos o fruto do Espírito, e você percebe como é diferente da alegria que o mundo pode produzir. Porque a alegria que o mundo produz, ela geralmente é produzida por um terceiro. Se você está num relacionamento, essa pessoa vai te fazer feliz. Se você está numa sociedade, as coisas externas vão te fazer feliz. Mas quando nós vivemos em santidade, quando nós temos uma vida guiada pelo Espírito, nós também percebemos que a alegria não é esse tipo de alegria, mas a alegria que vem dos céus é uma alegria plena, porque ela não é passageira. Quantos aqui não são gratos pela salvação? Quantos aqui não são gratos porque você sabe que um dia você vai estar na eternidade junto com Cristo? Amém? Quem não tem certeza disso? É tempo de você olhar para os céus. Sabe, ninguém é capaz de fabricar a verdadeira alegria. Nós cultivamos comunhão com Cristo, e então a alegria nasce em nossos corações. Sabe, quanto mais nós oramos, quanto mais nós jejuamos, quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais nós fugimos do pecado, quanto mais nós buscamos intimidade, mais o Espírito Santo floresce dentro de nós. Mas, sabe, as nossas raízes são regadas pela presença do Espírito. Tem muita gente vendo a sua vida como uma árvore destruída, com os seus galhos no chão, tentando colar os frutos no galho que já não estão mais ligados ao tronco. Regue na raiz, meu irmão. Você quer que uma árvore frutífera seja saudável? É a raiz que você tem que cuidar. Na nossa vida é assim.
Raiz é a santidade, e o fruto que nós vamos colher através disso é a alegria. Isso não é contentamento humano, é a alegria que vem dos céus. E por último, Jesus é o nosso maior exemplo de alguém que viveu em santidade e viveu com alegria plena, mesmo no momento de maior dificuldade da sua vida. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim: pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Pela alegria que estava proposta, suportou a cruz. Talvez você pense, cara, como isso é possível? Como que é possível você se alegrar diante de tantas dificuldades? Como é possível você viver uma vida alegre diante de tantos problemas? Paulo viveu isso. Paulo viveu isso a ponto de dizer: eu já vivi com muito, eu já vivi com pouco, eu já tive abundância, eu já tive escassez, eu já fui picado por cobra, eu já vivi livremente, eu já fiquei preso. Eu só sei de uma coisa: eu tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo quis dizer aqui é: eu posso passar tudo com Jesus, mas eu não posso passar a minha vida sem Jesus, porque em Cristo eu achei a minha alegria, em Cristo eu achei o meu tesouro. Jesus nos mostra isso. Sabe, você já percebeu que a santidade gera propósito, e o propósito gera alegria? Você já viu pessoas que estão cumprindo o seu propósito, como aquelas que entenderam são felizes, são realizadas, vivem ali a vida leve, porque entenderam quem é a verdadeira fonte de paz e de alegria. Não é o dinheiro, família. Hoje talvez o dinheiro seja o seu problema, mas amanhã, se você tiver dinheiro, outros problemas virão, porque é o mundo que nós vivemos. É o mundo que nós vivemos. Mas a minha esperança está em Cristo Jesus, e eu sei que eu tudo posso naquele que me fortalece. Queria concluir essa mensagem dizendo que o mundo realmente nos oferece uma alegria falsa, um prazer mentiroso, uma vida cheia de culpa. Mas em contrapartida, Deus nos oferece uma busca pela santidade, pela presença. E através dessa presença nós recebemos a paz que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações e a nossa mente. E esse é um contraste que você precisa decidir e definir por onde você quer andar, para que você entenda que santidade, ela não rouba a sua paz. Santidade devolve a sua alma. Santidade devolve a sua alma. Eu queria pedir que você feche seus olhos onde você estiver. Eu queria falar com você, talvez que entrou aqui hoje pela primeira vez, ou a segunda vez, ou a terceira vez, mas nunca entendeu o que Jesus fez por você. Se você não entende o que Jesus fez por você, não faz sentido para você tudo isso sobre santidade. Mas eu quero falar para você aquilo que está escrito lá em Romanos capítulo 5, versículo 11, que diz assim: não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Quando você entrega o seu coração para Jesus, além de amigo de Deus, você se torna um filho de Deus. E isso não existe maior alegria. Toda perda, todo vazio, todo espírito de orfandade que talvez você carregue dentro de você é suprido pela presença incrível do Espírito Santo. Quero te falar que Jesus é o único caminho para que você tenha uma vida plena e uma alegria plena. Jesus morreu por você, e você precisa decidir se você deseja entregar ou não o seu coração para Jesus. Ele nunca vai te forçar nada, Ele nunca vai te obrigar a nada, mas eu quero te falar que Jesus deseja o seu coração. Jesus deseja transformar a sua história. Jesus deseja te dar um novo futuro e uma nova esperança, nova perspectiva e novos planos. Para isso, Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Se você entendeu que essa mensagem falou ao seu coração, você que nunca fez essa oração antes, e hoje você quer experimentar a alegria que vem dos céus, entregando o seu coração para Jesus, eu queria pedir que você levante a sua mão onde você estiver, e eu quero orar com você. Existe alguém aqui hoje que deseja entregar o coração para Jesus, que nunca fez essa oração, ou que talvez não tenha certeza se já fez um dia, ou se essa oração que você fez lá no passado valeu ou não? Se você tem dúvida, meu querido, faça de novo. Eu tenho certeza para onde eu vou.
quando Cristo me chamar ou Cristo voltar para me buscar. E não é porque eu sou bom, mas é porque eu entendi o amor e a revelação de quem Ele é na minha vida. Então, se você deseja entregar, a última vez que eu vou perguntar, se você deseja entregar o seu coração para Jesus, levante a sua mão o mais alto que você puder para que eu te enxergue e eu quero orar com você. Existe alguém? Não? Eu não estou enxergando? Não? É isso? Amém. Agora eu quero falar com você, igreja. Se você levantou a sua mão e por acaso eu não te enxerguei, no fim do culto vem falar comigo, que eu faço essa oração com você. Mas eu quero fazer um segundo apelo, porque talvez hoje você esteja cansado, vazio, tentando achar alegria em coisas que não satisfaz. Ou então você pensa, cara, eu amo a Deus, isso aqui é um pecado muito pequeno, isso aqui não vai me fazer mal. Mas a verdade é que esse pecado está roubando a sua alegria. E hoje o Espírito Santo está sendo muito claro com você através dessa mensagem, dizendo: volta para perto, volta para a presença, volta para a santidade, volta para que eu te traga a alegria plena. Se você tem vivido uma vida de muitas dificuldades, onde você tem tentado buscar alegria e não tem achado, eu queria pedir que você levante do seu lugar e eu quero orar com você. Se você deseja que a alegria do Senhor seja espalhada no seu coração, fique em pé onde você estiver e eu quero orar com você. Coloque a mão no seu coração e ore assim comigo: Senhor, eu não quero só regras, eu quero a sua presença. Santifica a minha vida e traz a alegria da certeza da sua salvação. Senhor Jesus, toma o meu coração, mude a minha história, mude os meus dias, me ajude a lidar com as minhas dificuldades, e que eu entenda que o seu amor por mim é algo extraordinário, que eu encontre alegria na sua presença, que eu encontre alegria nas tuas palavras, que eu encontre alegria, Senhor, no momento de comunhão íntimo contigo, Jesus. Me ajuda a não parecer como o mundo, mas me transforma para que eu seja uma pessoa segundo a sua vontade, e que eu brilhe, Senhor, a sua luz. Eu te agradeço, Deus, porque isso muda, isso traz alegria e a consciência de que eu preciso viver em santidade, porque um dia eu desejo encontrar com o Senhor, e nós aprendemos hoje que sem santidade ninguém verá Deus. Santifica as nossas vidas, Pai. Eu oro pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs, peço que o Senhor os abençoe, dê uma semana a eles de reflexão naquilo que foi ensinado hoje. Que o Senhor toque as nossas vidas, Pai, e que nós não busquemos alegrias que o mundo oferece, mas a plenitude na alegria do Senhor, da Tua palavra. Eu oro pedindo a Sua bênção sobre cada um deles, Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.